Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Irmãos, hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Jair Cesário, que é um trabalhador do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, que vai falar sobre um tema bem presente nesse momento, que já que estamos perto do Carnaval, alegria cristã. Meu irmão, por favor. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É sempre uma alegria poder conversar, meditar e pensar sobre a doutrina do Cristo, sobre o seu amor e sobre os postulados da doutrina espírita que veio iluminar a Terra definitivamente, apesar dos percalços a que nos permitimos através de nossas escolhas. O livre-arbítrio é uma aquisição do espírito, esse ser imortal que viaja pelo tempo através de várias eras buscando a si mesmo. E por isso mesmo é muito importante para nós que versamos as possibilidades do cristianismo verdadeiro, poder cada vez mais tornar fecundos dentro de nós os sentimentos que nos levarão um dia a sermos verdadeiros cristãos. E o que é ser um verdadeiro cristão? E qual é a alegria do verdadeiro cristão? Eu me lembro de um livro primoroso de Wallace Rodrigues. Wallace Rodrigues, ele foi radicado no Espírito Santo. Tem um trabalho muito lindo e tem outros livros de sua lavra. Um desses livros se chama A Esquina de Pedra. Esse livro fala exatamente do cristianismo primitivo, do momento de transição do cristianismo primitivo para o catolicismo. E naquele momento conturbado, onde os cristãos verdadeiros começaram a ser açoitados pelas novas ideias, que buscavam, na verdade, consolidar um poder, mas que deixavam de lado a essência do cristianismo, aquilo feria profundamente aqueles seres. E o personagem central desse livro se chama Gala, uma jovem cristã verdadeira. E o mais interessante desse livro não só são as narrativas e principalmente as colocações que dizem respeito à história do cristianismo, mas principalmente como eles viviam. E é essa que me reporta ser a verdadeira alegria cristã. Por quê? Porque eles viviam em extrema simplicidade. Era uma comunidade onde todos se ajudavam. Todo o rendimento que se tinha de colheita, do artesanato, tudo que possuíam era dividido entre eles. Se eu, por exemplo,
fizesse parte da comunidade, e num determinado momento a minha colheita não tivesse sido boa, eles me auxiliavam, outros me auxiliavam, ou seja, ninguém nunca ficava na penúria. E mais do que isso, todos sempre estavam juntos, comungando com os ideais cristãos e os vivendo em plenitude mesmo. Todos com muita simplicidade e extrema alegria, porque eles sabiam que estavam servindo ao ideal do Cristo, implantando na terra a renovação do pensamento humano, que até então era urdido por uma série de outras filosofias e religiões, mas que não contemplavam a essência daquilo que o Cristo nos trouxe, que é o quê? O amor, o verdadeiro amor. Esse amor incomensurável, esse amor que não questiona, esse amor que, na verdade, traduz dentro do ser humano a sua essência, que pontua verdadeiramente a sua destinação. Todos nós, todos que aqui estamos e em todos os lugares da terra, todos nós seremos felizes, indistintamente, independente de religião, de credo ou não credo, todos nós seremos felizes. Por quê? Porque nenhuma ovelha seria esquecida e nenhuma será realmente esquecida. Todos nós estamos prontos para servir a essa causa maior. O problema é que a gente se esquece disso. E esse esquecimento é pautado quando o espírito imortal, na erraticidade, é convocado à reencarnação. E ele busca, através da reencarnação, orientado pelos espíritos superiores, a sua renovação, o seu aprendizado. Mas o que o acomete mais, o que o mais chama atenção, são as ilusões e as facilidades do mundo. Por isso mesmo, os desvios são muito grandes. Por exemplo, raramente a gente encontra um completista, um espírito completista, que utilizou toda a sua vitalidade de forma consciente, plena e equilibrada. A maioria de nós outros nos permitirmos perder essa vitalidade com coisas completamente distantes desse equilíbrio e dessa harmonia. Agora, como adquirir então esse equilíbrio, essa harmonia, para termos ou para sermos verdadeiros cristãos e termos essa alegria cristã? Leopoldo Machado tem uma música muito interessante, que inclusive na nossa evangelização, que a gente chama de escola espírita, na casa onde eu morejo, que se chama a Canção da Alegria Cristã, que ele fala exatamente disso, que os cristãos são aqueles alegres, aqueles que servem ao bem, aqueles que não ofendem a ninguém, que não ferem a ninguém, que não ofendem a Jesus, que não ofendem absolutamente a ninguém, que buscam sempre viver em harmonia, procurando fazer o bem. E é essa pergunta que eu devo fazer a mim. Jair, você faz isso? Você vive dessa maneira? E de forma muito consciente, eu falo, ainda não. Ainda não. Eu estou buscando esse caminho, porque eventualmente a gente se permite alguns descaminhos. Eventualmente a gente deixa exacerbar uma volúpia diante de algumas situações. Eventualmente a gente tenta impor aos outros algumas ideias, as quais nós achamos as mais corretas, mas que para aquela pessoa não é. E por isso mesmo, o proselitismo é falado muito claramente por Kardec, não deve ser exercitado. Ao contrário, se Deus, que é o Pai, nos permite a aquisição do livre-arbítrio para termos as escolhas da nossa destinação, por que eu me arvoraria a ser juiz de alguém? Por que eu me arvoraria a dizer o que cada um deve fazer? Não, pelo contrário. A única maneira de eu fazer isso de forma cristã seria o quê? Através do meu comportamento, do meu exemplo, daquilo que eu possa traduzir em doçura, em tranquilidade, em compreensão. Porque são essas expressões mais vívidas e verdadeiras do Espírito que vão contemplar no futuro o ser que seremos. Se ainda não o somos, é porque, na verdade, esquecemos desses postulados e permitimos-nos adentrar a vida de forma completamente distantes daquilo a que nos comprometemos.
A maioria de nós realmente esquece completamente daquelas obrigações íntimas consigo mesmo e com a própria consciência. E por isso mesmo vão embotando essa consciência. Por quê? Os espíritos nos informam que as leis divinas estão aonde? Na nossa consciência. E se elas estão em nós já, o que nós deveríamos nos permitir é o quê? Conhecê-las e vivenciá-las. Como conhecer essas leis? No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, eles nos informam como fazer isso. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho. Esse é o caminho, o autoconhecimento. Ou seja, eu saber exatamente quem sou. Exatamente o que eu tenho exercitado em mim. O que eu tenho criado mentalmente. Porque tudo isso é o que eu sou. E são essas expressões que vão fazer, por exemplo, que tudo aquilo que está ao meu derredor, seja de forma materializada ou de forma espiritual, na outra dimensão, que vão estar junto a mim, eu vou estar trazendo para a minha intimidade, dentro de um campo vibracional. A gente sabe, a física já explica muito bem isso, sobre as vibrações. Nós vivemos num mundo de vibrações. Então, as vibrações que nós deveríamos cultivar são as vibrações do quê? Da harmonia. Por que a gente adoece? Exatamente por isso. Porque nós permitimos que o nosso campo, ele se desarmonize. O perispírito, o que ele é? Um campo agregador de matéria do próprio orbe. E esse campo agregador de matéria, ele também traz o quê? Em si, no seu bojo, todas as informações pretéritas de nossas experiências e as nossas necessidades probatórias e expiatórias. Para que a gente possa harmonizar esse campo, o que a gente precisa fazer? Mudar a nossa forma de ver e o nosso comportamento em relação à vida. Vários experimentos em relação à vibração já foram feitos. Masaru Emoto, ele, há muitos anos atrás, nos anos 90, ele fez um experimento que alguns até contestam, mas que na verdade ele foi muito bem elaborado e realizado, que diz respeito à mensagem das águas. Que ele conseguia congelar águas que estavam em determinadas situações, e nessas situações, o que acontecia? Quando ele colocava no microscópio, ele via a formação, a estrutura cristalizada que se tinha feito. Quando, por exemplo, se colocava uma sinfonia de Beethoven, nossa, era uma coisa maravilhosa. Agora, quando se colocava, por exemplo, heavy metal, não tinha estrutura nenhuma. Quando ele colocava no copo, por exemplo, a palavra ódio, e depois congelava e via no microscópio, tudo desarmonizado, não tinha nada. Mas ao contrário, quando ele colocava felicidade, amor, alegria, sempre um campo harmônico. O que isso está nos dizendo muito claramente? Dizendo que, na verdade, eu é que crio essa harmonia. Como? O nosso amigo, agora há pouco, ele falou, tudo que sai, né, não é o que entra, mas o que sai da boca do homem, né, que é o importante, que é o fundamental. Ou seja, são as vibrações que eu carreio para o meio onde estou. Elas, em primeiro momento, o que elas impactam? A mim mesmo. Não é? O meu pensamento, seja ele positivo ou negativo, o primeiro a ser impactado quem é? Sou eu mesmo. Então, se eu começo a cultivar, por exemplo, no grupo em que eu morejo, a gente cultiva o aprendizado e a memorização e as expressões. Ninguém lá é artista, né? Como o nosso querido Vereza, mas nós somos primários dentro da arte, mas a gente faz o quê? A gente decora, memoriza as poesias e a gente declama poesias em vários eventos dentro da própria casa. E o que a gente faz também? Eu, por exemplo, adquiri o hábito, depois de muito tempo, a gente já tem esse exercício há mais de 10 anos. Então, o que acontece? Eu, pela rua, quando eu vou, por exemplo, para o trabalho, para o metrô, eu vou declamando as poesias. Só que eu não vou declamando de forma silenciosa, eu vou declamando mesmo. E as pessoas na rua vão vendo. Aí muita gente fala, pô, mas isso não é um exagero? Olha, você pode até ter como exagero ou não. Tá? Só que o resultado é maravilhoso. Porque as pessoas estão acostumadas a ver o que na rua? Quais são as expressões? Xingamentos, desordem, conflito, tudo isso, né? Gritos.
Aí você vê alguém passando, falando poesia. Aquilo começa a impactar as pessoas de alguma forma. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em me impactar com isso. Tentar criar um campo harmônico dentro de mim que propicie o quê? Uma vida saudável, em todos os aspectos. O aspecto moral, intelectual e no aspecto físico também, psicobiofísico, por assim dizer. É necessário, então, que eu encontre mecanismos, e a própria ciência tem nos mostrado esses mecanismos, para que eu os utilize de forma a modificar os meus padrões. Que os meus padrões, normalmente, eles já vêm de priscas eras, nos dando informações o quê? Completamente distantes, desequilibradas. Grande maioria das experiências multimilenares que nós vivenciamos aqui na Terra, todas elas foram urdidas pelo quê? Pela harmonia, pela alegria, pela beleza, pela verdadeira arte? Não. Infelizmente, não. As escolhas não foram essas. Por quê? No passado a gente fazia o quê? A gente guerreava muito, né? Guerreava muito, em busca das suas alocações e do poder. E também, por quê? Porque pela necessidade de sobrevivência, a gente também. Então, tudo isso está no cômputo geral das nossas aquisições, principalmente as mnemônicas, que dizem respeito ao quê? A nossa memória. Tudo isso está em nós, está no nosso psiquismo, é o nosso atavismo. Essas questões atávicas, elas são proeminentes no que somos atualmente. Então, o que eu tenho que fazer? Se o meu padrão até então era esse, eu tenho que modificar o meu padrão, paulatinamente. Isso eu consigo de uma hora para outra? Não. Se eu estou falando que isso é multimilenar, você não vai conseguir mudar uma estrutura mental multimilenar em alguns anos, né? A não ser aqueles espíritos mais amadurecidos, que já têm essa consciência, eles conseguem essas realizações. Eles conseguem esse desenvolvimento. E isso é muito importante, porque a gente começa a ver o exemplo de pessoas que conseguiram em si promover essas modificações e nos dão o exemplo de suas vivências. E isso é fundamental para qualquer um, em qualquer filosofia e em qualquer religião. O exemplo sempre fala mais alto. Então, o que eu tenho feito é o que eu tenho que perguntar para mim mesmo. O que eu tenho feito para ter a verdadeira alegria cristã? Bom, o cristão, segundo o nosso mestre amado, nosso querido amigo maior, Jesus, nós seríamos reconhecidos pelo quê? Por muito nos amarmos. Nós nos amamos? Né? Isso é uma pergunta de foro íntimo, né? Olha só, eu estou fazendo pergunta em relação ao que Jesus fala, né? Ao que ele promove para nós a ideia, o ideal cristão. Bom, se a gente não ama, tudo bem. Então vamos baixar um pouquinho, como o pessoal fala, né? Baixar um pouquinho a régua. Bom, eu sou gentil cotidianamente com todas as pessoas? Com todas as pessoas, sem distinção. É de foro íntimo, né? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu faço para mim cotidianamente, né? Eu sou gentil com as pessoas? Eu realmente tento compreendê-las? Eu tento realmente ser razoável com todas as suas ações, assim como eu espero, ou pelo menos pretendo, que as pessoas sejam razoáveis e compreensíveis com os meus defeitos e as minhas dificuldades? Eu ajo assim? É nesse comparativo, nessas analogias e nessa forma de tentar entender a vida com um olhar cristão, é que eu devo exercitar as questões filosóficas, fazendo o quê? As perguntas necessárias para que eu as possa responder de forma condizente. Para o quê? Para que a minha consciência gere esse equilíbrio que eu estava falando há pouco. Por quê? Enquanto eu estou em desequilíbrio com essa consciência e com essas leis, o que acontece comigo? Eu estou num campo vibracional desarmônico. Então eu fico eventualmente doente, eventualmente eu estou triste, eventualmente eu estou em conflito, né? Eventualmente eu estou nessa situação. Quando você pergunta para um espírito já com aquisições superiores no campo moral, você vê que esse tipo de situação não acontece.
Eventualmente você tem algumas decepções, algumas coisas, mas na verdade o espírito superior, ele nem decepcionado ele fica. Por quê? Ele não gera, ele não tem expectativa por ninguém. Por quê? Ele sabe que todos nós somos passíveis de erro, de dificuldades, de desvios, e por isso o senso de compreensão já está pronto. É aquela velha história, né? Chico, na verdade, quando era ofendido, e muitas vezes foi ofendido, perguntavam para ele: Chico, você não se sentiu ofendido? Mas por quê? O que houve? Ele nem sabia, porque ele não se sentia ofendido. Ou seja, já passou desse momento de onde você, na verdade, o orgulho fala mais alto. Então, esse orgulho e esse egoísmo que nós, através das encarnações, estamos tentando combater, tentando modificar a sua estrutura, é que deve ser o nosso alvo, em cada momento da nossa vida. Agora, falando também da alegria cristã, porque muita gente, quando pensa em alegria, pensa em êxtase, né? Naquela alegria fugaz, naquela coisa maior, tudo isso, e principalmente no momento em que a gente vai estar vivendo agora, no Carnaval, a gente pensa nesse momento, né, de êxtase, aquela alegria, mas a gente tem que perguntar: aquilo é alegria? Eu estou falando num campo geral, obviamente, deve existir alguns bolsões de alegria, mas num cômputo geral, aquilo é alegria? Não, não é alegria. Tanto é que pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe um livro primoroso sobre esse período, se chama Nas Fronteiras da Loucura. Lá tem um capítulo que se chama Trama das Trevas. Só para vocês terem uma ideia do que acontece no mundo espiritual. Era um casal e um outro casal amigo, que tinham há pouco tempo aderido à ideia espírita. Estavam começando a frequentar o centro, estavam estudando e gostaram mesmo da ideia. Uma das esposas era uma médium, né, com um grande potencial, e, obviamente, como todos nós, só temos amigos no mundo espiritual, né? Bom, pode ser vocês, eu não. Eu sei que eu tenho um monte de inimigo que eu tenho que pedir perdão. Mas, enfim, eles tinham inimigos, né, no mundo espiritual. E esses inimigos, na verdade, estavam urdindo uma situação para criar o desequilíbrio, para, inclusive, gerar um processo de desencarne naqueles dois casais, e estavam urdindo porque também vinham de um passado que os conhecia. Então eles fizeram um planejamento, e olha como é que é, hein? Planejamento no mundo espiritual, de espíritos, vamos dizer assim, ignorantes, né? Vamos chamar de nossos irmãos ignorantes, que tentavam tramar contra aqueles dois casais. Naquele momento, no mundo espiritual, eu não sei se vocês já leram esse livro, o que acontece? Lá no centro da cidade, onde é a Praça da República, localizado mais ou menos naquela área, tem um espírito singular, que já há muitas décadas cria todo um ambiente e tem toda uma estrutura para atender todos aqueles, não só que desencarnam, mas que estão em muitas dificuldades nesse período momesco, no período do Carnaval. E esse espírito é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está ali, pronto para atender a todos. E naquele momento ele é comunicado pelo setor de comunicação no mundo espiritual que havia uma prece muito forte que precisava ser atendida. E ele chama André Luiz e outros companheiros e vão atender aquela prece. E encontram então essa estrutura, um grupo tentando fazer com que dois casais desencarnassem. E tudo estava prontinho. E eles iam desencarnar. Só que, chega na hora, quando eles já tinham planejado tudo, quando eles iam para o intento, Dr. Bezerra aparece para eles e começa então a solicitá-lo, solicitar a ajuda deles, solicitar que eles os ajudassem para que eles mesmos não sofressem com aquela trama, viessem a sucumbir também por conta daquela trama.
E aquele que era, vamos dizer assim, o cabeça da situação, não queria de forma nenhuma, e falando, não, esse é um espírito que está querendo nos atrapalhar e tudo mais. E Bezerra continua, com aquela sua doçura natural, a conversar com eles, até que eles começam a ficar dissuadidos, levados por aquela doçura, por aquele amor desse espírito incrivelmente amoroso, eles começam a ceder, até que o líder, que não estava cedendo, recebe o amparo de quem? Da sua mãe. A sua mãe que chega até lá, e quando ele vê a mãe, ele cede e começa então a mudar tudo. E na verdade, Bezerra informa que quem tinha feito a prece e que foi atendida era a mãe, que estava desencarnada e queria ajudar o filho, que era exatamente o líder daquele grupo que queria promover o desencarne daqueles dois casais. Por que eu estou contando isso? Para a gente perceber que esses momentos são momentos muito graves para a humanidade, muito graves mesmo. A juventude sofre muito com isso. Nós damos muito trabalho aos espíritos superiores, como Bezerra, para o atendimento a uma grande pleiade de espíritos que desencarnam e se comprometem muito nesse período. Por isso mesmo, é necessário que aquele que tem dentro de si a boa vontade, que quer colaborar com esses espíritos, que quer criar um clima de harmonia, uma alegria verdadeira cristã, de servir, de ser alegre, de ser bom, exercitar aquilo que há de bom dentro de si, se precaver, se precatar nesse período. Um momento de oração, de leitura, né? De realmente se resguardar, de ficar em casa, se tranquilizar. Para quê? Não só para se precaver a si mesmo, mas ter a oportunidade de ajudar espíritos, como o doutor Bezerra de Menezes, a auxiliar esses espíritos sofredores, que de forma abrupta desencarnam e sofrem profundamente. Então é importante que nós tenhamos em mente, como os cristãos que pretendemos ser, olhar para o passado e ver como os cristãos se comportavam, com a simplicidade, com a frugalidade e a doçura no tratamento urbano que exerciam uns para com os outros. Isso é fundamental. Se eu ainda não sou assim, onde eu devo começar a exercitar para ter essa verdadeira alegria cristã? Aonde? Dentro de casa. É o primeiro lugar. É lá. Dentro de casa é que eu devo exercitar isso. Olha, eu tenho um filho rebelde. Eu tenho uma filha que é da pá virada, como falava antigamente, né? Eu tenho uma esposa que realmente é difícil. São essas pessoas que eu devo ter o meu foco. É elas que eu devo buscar. Para quê? Para criar harmonia no meu lar. Por quê? Se eu consigo criar harmonia no meu lar, a primeira etapa está vencida da minha reencarnação. Está vencida. Harmonizei com todos aqueles espíritos que, na sua grande maioria, a gente sabe isso, a literatura espírita nos informa, são desafetos do passado. Quase na totalidade. Raro é o lar em que os espíritos que já se harmonizaram se encontram. Eles reencarnam com uma missão, né, de auxiliar a outros que também se harmonizem. A grande maioria não. A grande maioria são espíritos calcetas, como eu, que precisa se harmonizar na sua família, que precisa desenvolver todos esses aspectos nobilitantes da alma. Para quê? Para que quando eu desencarnar, a minha filha fala, poxa pai, obrigado, né? E eu agradeça também a ela, obrigado por me perdoar, né? Obrigado, enfim, todos poderem verdadeiramente ter a verdadeira alegria cristã. Porque essa é a alegria cristã, é viver o bem, é fazer o bem, é procurar a informação nobre, a música nobre, tudo aquilo que eleve a alma. Infelizmente, hoje, a humanidade passa por um processo cíclico, natural, faz parte dos processos cíclicos da humanidade, onde que são purgadas diversas dores e dificuldades. Nós sabemos que nesse momento na Terra, muitos espíritos que talvez tenham sua última oportunidade reencarnatória no planeta, estão aqui. Agora, o problema não é eles estarem aqui, porque eles são nossos irmãos, não são?
E aquele que sabe um pouquinho mais, deve instruir, por obrigação, aquele que sabe menos. Então, o que eu deveria fazer, ou devo fazer, é auxiliar esses irmãos. E não compactuar com as suas ideias. O que eu tenho feito? É isso que eu tenho que me perguntar. O que eu tenho feito? Eu tenho assimilado as ideias que vêm e que eu sei que são ideias desarmônicas, desequilibrantes, ou eu devo, ao contrário, não impor, mas demonstrar, não só pelo comportamento, mas pela razão, uma nova forma, uma melhor forma de se viver. Para esses espíritos que, na verdade, precisam de nossa instrução. Mas que não, ao contrário, que compactuemos, né? Que pactuemos com as suas dificuldades. Que são espíritos com imensas dificuldades. Imensas dificuldades. E o que a gente faz, muitas vezes, é os condenar. Quando, ao contrário, como cristãos, para ter a verdadeira alegria cristã, eu devo os receber. Falando de Chico, a gente sempre cita Chico, né? Uma coisa, Chico é impressionante. Chico, uma vez, falando a Divaldo, ele falou que ele gostaria, numa próxima encarnação, reencarnar como mulher. E ter, pelo menos, uns 5 filhos. Mas esses 5 filhos, eles seriam filhos muito especiais. Porque ele os traria do mundo espiritual mais profundo e mais difícil. Aqueles espíritos renitentes que não querem ceder à luz de forma nenhuma. Ele os traria e ficaria com eles. E mesmo que eles errassem muito, fossem até criminosos, ele os amaria da mesma forma. Mas por que Chico fazer isso? Porque, na verdade, isso seria importante para eles, porque pelo menos eles saberiam que alguém os ama. E isso ficaria pontuado na sua existência. Você vê como é importante, por exemplo, um amor de mãe, um amor de pai, aquele que não tem pai nem mãe, o amor daqueles que fazem parte da sua vida, seus parentes, as nossas expressões mais dúcidas, que a gente possa oferecer a todas as pessoas, elas é que vão dar o nosso galardão de evolução. Vão demonstrar a nós mesmos que nós somos pessoas melhores. E que podemos ser pessoas melhores. Basta apenas um esforço insignificante. Sabe quem falou isso? Foram os espíritos a Kardec. Pode o homem, sempre pelos seus esforços, poder resistir às suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, com um esforço insignificante. Mas aí ele continua a sentença, o espírito. Mas quão poucos fazem esforço. Olha só a resposta, hein? Quão poucos fazem esforços. Isso é para a gente meditar muito. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei impactado com isso. Eu falei, eu não faço esforço nenhum. Né? Não é possível. Né? Eu era bem jovem quando eu li isso pela primeira vez. Eu falei, eu não faço esforço nenhum. Peraí, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que começar a me esforçar verdadeiramente por ser uma pessoa melhor. Eu não posso mais ceder aos meus impulsos, por exemplo. Eu não posso mais reagir. Eu tenho que agir. Eu tenho que tomar minhas posições. E essas posições devem ser as mais harmônicas. As que busquem efetivamente o bem. As que busquem verdadeiramente criar um ambiente que possa ser nutrido de alegria, de felicidade e de paz por todos aqueles que estão ao meu derredor. Aí muita gente pode falar, isso é muito difícil. E é mesmo. No mundo em que a gente vive e na condição em que a gente vive, pode parecer difícil. Mas aí eu volto ao que os espíritos responderam. Basta um esforço insignificante. Mas não é possível. Um esforço insignificante. Mas é isso mesmo. Porque se a gente for reparar, por exemplo, quer ver? Eu me lembro de uma pessoa que, até primo da minha esposa, que ele falou assim, eu nunca vou participar de nada esportivo, eu não tenho, veia para isso, para competição, para nada disso. Ele já tinha uma certa idade. Nunca quis ganhar medalha. Então, mas aí as pessoas foram provocando ele, e ele falou, poxa, mas eu realmente, eu nunca consegui, eu nunca tentei, né? Poxa, eu podia tentar, né? Hoje,
ele já ganhou não sei quantas medalhas de maratona e de não sei o quê. Agora, ele fez um esforço, não fez? Um esforço, se dedicou para ter o seu mérito numa questão física. Aí eu pergunto, por que a gente não pode, então, com esse mesmo esforço determinante, falar assim, eu agora vou ser efetivamente uma pessoa gentil com todo mundo. Eu, a partir de hoje, não vou falar mais mal de ninguém, em nenhum momento da vida. Não vou me permitir isso, de forma alguma. Só vou criar bons pensamentos. Só isso. É isso que eu vou fazer. Eu posso fazer isso? Claro que pode. É só querer. É só ter vontade. Aí a gente vai descobrir, sabe o quê? Poxa, como é que eu ficava tão doente antigamente e não fico mais? Que coisa interessante. Obviamente, a gente sabe, pelas informações da doutrina, que existem algumas doenças que fazem parte das nossas prospecções referentes ao passado. Né? E que a gente vai ter que passar, e até é bom que a gente passe. Passe sem reclamar. Né? Com tranquilidade, em paz, agradecendo inclusive a Deus a oportunidade de rever aquela situação difícil do passado através daquele processo purgatório. Ótimo. Mas adquirir novos males, esse é que é o problema. Isso é que eu não posso mais me permitir. Tudo bem, no passado já foram feitos, né? Então eu vou ter que remir essa situação. Mas agora não. Agora eu já tenho um pouco mais de consciência. Eu não posso mais me permitir, né, ser duro com as pessoas. Eu não posso mais me permitir a ira, por exemplo, ficar com raiva. Eu tenho certeza que ninguém aqui fica com raiva, né? É que ficar com raiva parece um processo, né? A ira, por exemplo, parece um processo comum na natureza humana. Ele até, sob determinado, dentro de um processo evolutivo, ele era até comum, como o próprio medo. O medo, ele através de um processo de desenvolvimento, né? Ele vai se transformar dentro da psique humana. Mas a gente não está falando isso. A gente está falando, na verdade, naquilo que diz respeito ao que eu posso conscientemente modificar. Aquilo que conscientemente eu posso, através de um labor, de um trabalho, promover as modificações dentro de mim. E não a ter mais aquisições negativas. Isso é fundamental para qualquer um. Qualquer um. E como eu falei anteriormente, nós temos milhares de mecanismos, desde a música, desde exercícios, desde a leitura, desde a boa conversa, de tudo isso. Isso é uma profilaxia que todos nós deveríamos fazer diariamente. Diariamente mesmo. Isso talvez seja mais importante até do que uma excelente alimentação. É muito mais importante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente, e eu conheço muitos jovens, não, eu tenho que me alimentar de tal maneira, tenho que fazer isso, comer isso, porque isso combina com aquilo para fazer. Tudo bem, é importante? Claro que é. Isso é conhecimento que o homem adquiriu, é fundamental. Mas isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Porque o nosso amigo falou ali há pouco agora, o importante não é o que entra, é o que sai da boca do homem. E isso é que é o mais importante. Então eu posso ter a alimentação melhor possível, nutrida de todas as possibilidades necessárias ao organismo. Mas se a minha mente está desorganizada, se os meus pensamentos são conflituosos, né? Se eu não estou de acordo com as leis divinas, a saúde não vai vir. Não adianta. Por que ela não vai vir? Porque eu não sou um corpo. Eu sou um espírito imortal que tem um corpo. Então o corpo, ele é secundário nessa situação. Secundário nesse processo que eu estou falando de harmonização. O principal é a mente. É o espírito, que é ele que coordena absolutamente tudo. Tem um estudo que eu não aprofundei ainda não, mas eu ouvi falar assim muito rapidamente, que se chama a epigenética. Muitos doutores têm estudado sobre ela, né? A harmonização das questões genéticas através da mente, através de vários outros processos. Eu não posso falar porque, como eu falei, eu estaria sendo leviano porque eu não estudei sobre esse assunto. Eu só li assim en passant. E é muito interessante, ou seja, a ciência, ela está demonstrando para o homem tudo aquilo que o Cristo tinha nos falado. Está demonstrando para o homem tudo que a doutrina espírita nos tem apresentado, aclarado nossas mentes. Então, o que nos falta?
um esforço insignificante. É isso que nos falta. Para que a gente possa transmutar, né, o Nero rude por um anjo de doçura. É o que seremos. Seremos. Nós éramos um Nero rude anteontem. E hoje buscamos o quê? Essa angelitude. Buscamos alçar voo para um novo patamar de existência, de vivência e de compreensão da vida. Nós todos aqui, que estamos aqui nesse momento, não estamos à toa. Ninguém está em nenhum lugar à toa. O acaso, ele não existe. Todos nós temos um porquê e estamos em determinadas situações por algum motivo. O que eu devo fazer então é o quê? É perguntar por quê. Eu não devo só ir, entendeu? Por quê? Porque antigamente, sendo redundante, né? Por quê? Porque antigamente nós íamos para as igrejas sem questionar nada, não era assim? A gente ia lá, alguém era dono da verdade, exarava as verdades e a gente tinha que aceitar, não era isso? E vivia. E vivia dessa maneira. Hoje não. Hoje a doutrina espírita e outras filosofias nos demonstram o quê? Que nós somos os senhores de nosso destino. E que nós é que devemos exercitar isso. E não nos permitir adentrar ideias que não sejam consoantes àquilo ou aos princípios que abraçamos. Então, viver segundo esses princípios é fundamental. Porque senão eu entro num processo esquizoide. Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa em determinado lugar e sou outra em determinado lugar. São várias personas que se encontram dentro de uma mesma situação. Quando, na verdade, o espírito, para estar harmonizado, ele precisa ser íntegro. Ser um só em todas as situações. Porque a ciência também tem demonstrado, sabe o quê? Que a mentira, e eu estou falando desse tipo de mentira, eu não estou sendo nem mais enfático não na mentira, conto mais não, estou falando da mentira de você se enganar e enganar os outros. Esse tipo de mentira produz um desequilíbrio na mente. Existe um estudo numa universidade norte-americana que está comprovando isso. A mentira é terrível, ela gera em nós um desgaste tão profundo que nós perdemos todas as nossas forças. E o nosso sistema imunológico, ele fica deprimido. Então, várias doenças degenerativas que estão campeando a humanidade são oriundas desses processos, nos quais eu minto para mim mesmo e crio personas para os outros. E tenho que sustentar essas personas, o que é o pior. Porque, vamos lá, sustentar uma mentira é complicado, né? É muito complicado. É muito difícil. Então, a pessoa que vive em verdade, tranquila, de uma forma frugal, buscando o bem, ela encontrou o quê? A alegria cristã. E essa alegria cristã que deve ser o nosso objetivo, de vivermos com doçura, com simplicidade, buscando o bem de todas as pessoas, seja onde for, seja quem for, em qualquer momento. E nesses momentos, volto a repetir, difíceis que nós passaremos aqui no Brasil, através das comemorações momescas, que a gente consiga se resguardar, estar num estado de prece, buscando a boa literatura, buscando a boa conversação, buscando a boa música. Isso vai nos ajudar a criar um clima favorável, que vai fazer com que nós possamos, quem sabe, todos nós aqui, quem sabe, né, auxiliar até a Dr. Bezerra de Menezes, no seu trabalho muito grave, muito difícil, mas de muito amor, que ele já faz há diversas décadas aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe a gente possa estar lá. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.